Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando da linha de frente no leste da Ucrânia, que por sinal está fervendo, com os russos reportando avanços em várias áreas de combate. Começando pelo Oblast de Kursk, ali na região fronteiriça, tropas de Moscou fizeram movimentações ao sul de Darino, próximo a Korenevo. Esse avanço pode parecer discreto, mas demonstra que a pressão militar não se limita às áreas mais disputadas como Donetsk e Lugansk. Por falar em Donetsk, a coisa está pegando fogo em Chachivá. Por lá eles conseguiram progredir para o centro da cidade, avançando até uma planta industrial estratégica. Como vocês sabem, esses espaços urbanos são verdadeiros quebra-cabeças em operações militares, e os combates por ali costumam ser prolongados e devastadores. Se você aprecia estudo de história militar, não há dúvida de que já ouviu falar da famosa Batalha de Stalingrado durante a Segunda Grande Guerra. Bom, mas voltando a 2024, já mais ao sul, perto de Vuhledar, as tropas russas afirmam ter ganhado um terreno em direção a Sukiali e feito incursões perto de Konstantinopolsk. Há até relatos de que consolidaram posições em Romanivka, mas até agora ninguém conseguiu confirmar isso com imagens geolocalizadas, verificação independente ou declaração feita pelo lado ucraniano. Gente, o avanço tem sido constante, como temos visto, né? E mostra a persistência de Moscou em várias frentes, especialmente em áreas estratégicas urbanas e industriais. Cada metro conquistado por eles acaba aumentando a pressão sobre as forças ucranianas, que já enfrentam desafios logísticos e operacionais em defender tantos setores ao mesmo tempo. Mudando de assunto, no núcleo diplomático está rolando uma reunião anual da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, lá em Malta. E países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, criticaram o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, por conta da guerra na Ucrânia. Pois é, ele com aquela cara de poucos amigos teve que lidar com a pressão. Claro que a Ucrânia foi o tema central desse encontro entre os ministros das Relações Exteriores. Além disso, os representantes deveriam aprovar formalmente acordos sobre questões como posições de alto escalão no órgão de segurança e direitos humanos, onde as potências ocidentais costumam acusar a Rússia de desrespeitar esse tema, além de outras normas internacionais. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, deixou claro sua posição. Ele afirmou que a delegação russa não iria enganar os países ocidentais com suas mentiras e que todos estavam cientes das intenções russas de tentar reconstruir o império. Sikorski disse que não iriam permitir isso e que resistiriam a cada passo do caminho. Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, afirmou que o seu país continua lutando pelo direito de existir. Ele ressaltou que o representante russo deveria entender que a Ucrânia conquistaria esse direito e que a justiça prevaleceria. É interessante, gente, que Sikorski, Sybiha e outros deixaram a sala durante o discurso de Lavrov, né? Algo que costuma acontecer com frequência em encontros internacionais. Da mesma forma, Lavrov não estava presente quando o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez seu pronunciamento. Lavrov fez sua primeira viagem a um país membro da União Europeia desde o início da guerra na Ucrânia. Como sabemos, ao contrário das afirmações, Moscou tem culpado o Ocidente e a expansão da OTAN pela guerra na Ucrânia. Bom, Blinken comentou em seu discurso que lamentava o fato de que o colega, o senhor Lavrov, tenha deixado a sala não dando a eles a cortesia de os ouvir, assim como ele o havia ouvido. Ainda mandou uma zoada no discurso de Lavrov, dizendo que é claro que o colega russo era muito habilidoso em afogar os ouvintes em um tsunami de desinformação. Bom, gente, agora vocês devem estar se perguntando o que tudo isso significa para a OSCE e para as relações internacionais. A OSCE, que reúne ministros das Relações Exteriores e outros oficiais de 57 países na América do Norte, Europa e Ásia Central, tem sido palco de muitas discussões importantes, mas também enfrenta os seus próprios desafios. Nos últimos anos, e especialmente depois do início da guerra na Ucrânia, Moscou tem usado, na prática, um veto que cada país possui para bloquear decisões. Mas não é só isso, há outros vetos, além dos russos, atravancando a organização. Esse ano, por exemplo, a Armênia e Azerbaijão estão bloqueando o orçamento da OSCE devido a questões relacionadas ao conflito no território montanhoso de Nagorno-Karabakh. Mas nem tudo são más notícias. Diplomatas dizem que um acordo foi alcançado essa semana para preencher 4 posições sêniores na OSCE, incluindo a de secretário-geral, que seria assumida por Feridun Sinirlioglu, da Turquia, que foi ministro das Relações Exteriores em um governo interino em 2015.
E falando em decisões importantes, a escolha de qual país assumirá a presidência rotativa anual da OSCE já está definida há tempos. A Finlândia vai assumir esse papel no 50º aniversário do ato final de Helsinki, que lançou as bases para a atual OSCE. Mas se a Ucrânia é o principal assunto da OSCE, imagina na União Europeia. Pois é, eles estão discutindo a criação de um fundo conjunto de 500 bilhões de euros para projetos de defesa e aquisição de armamentos. Essa iniciativa, que envolve a emissão de títulos no mercado, tem como objetivo impulsionar os gastos de defesa no continente. E aí, vocês já pararam para pensar por que essa movimentação acontece agora? Pois é, a possível volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos está pressionando a Europa a repensar sua segurança. Trump já deixou claro, países que não contribuírem com a OTAN podem ficar sem o apoio americano. E isso, meus amigos, acendeu um sinal vermelho nas capitais europeias, forçando eles a considerar estratégias mais radicais de financiamento de defesa. Ao contrário de propostas anteriores que envolviam os famosos Eurobonds, o plano atual seria voluntário e aberto até mesmo a países fora da União Europeia como Reino Unido e Noruega. A ideia é usar garantias nacionais dos participantes, o que acaba agradando países como Alemanha, Holanda e Dinamarca, que sempre foram mais conservadores em termos fiscais. E olha só que interessante, o fundo não estaria sujeito às restrições europeias sobre o uso de recursos comuns para fins militares. Isso significa que países com neutralidade militar, como Áustria, Malta, Irlanda e Chipre, podem simplesmente optar por não participar, sem bloquear o plano. Embora o Reino Unido tenha sido consultado, ainda não há compromisso formal. Mesmo assim, um oficial britânico classificou a ideia como encorajadora. Além disso, o Banco Europeu de Investimento pode desempenhar um papel técnico, administrando o veículo especial de propósito e gerenciando as funções de tesouraria. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, parece que está animado com o debate. Ele falou ao Financial Times que, embora tenha encontrado resistência inicial, há agora uma urgência renovada entre os líderes europeus. Mitsotakis acredita que é hora de um mecanismo conjunto de financiamento para projetos de defesa de interesse comum. E, claro, países como Alemanha e França se beneficiariam muito disso, dado seu peso na indústria de defesa. Mas não podemos esquecer que outros países como Itália e Espanha também têm interesse, afinal são importantes players nesse setor. Especialistas como Majutaba Rahman, da Eurasia Group, afirmam que a volta de Trump pode ser um empurrão que a Europa precisa para não só apoiar a Ucrânia, mas também fortalecer sua própria segurança e defesa. Mudando de assunto, mas sem sair da Europa, a Armênia anunciou no dia 4 de dezembro que alcançou o ponto de retorno de seu relacionamento com a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, o CSTO, que é liderada pela Rússia. Quem fez essa declaração foi o primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, que apontou uma série de fatores que têm levado a esse distanciamento crescente. Pashinyan não poupou palavras para criticar a CSTO. Segundo ele, a organização falhou em responder às invasões do Azerbaijão no território armênio. Essas invasões, que violaram diretamente a soberania armênia, deveriam, em tese, ter acionado a defesa coletiva prometida pelo CSTO. E aí vem a questão, por que isso não aconteceu? Bom, Pashinyan falou que, apesar das garantias de que a integridade territorial da Armênia seria uma linha vermelha, a CSTO não agiu. Ele também afirmou que o bloco não tem uma zona de responsabilidade bem definida no território armênio, o que acaba comprometendo sua credibilidade. Saindo da Europa, a China decidiu impor sanções a 13 empresas militares dos Estados Unidos a partir de hoje, quinta-feira. Tudo isso, é uma resposta à venda de armas americanas para Taiwan. E a notícia foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da China logo depois que os Estados Unidos facilitaram o trânsito do presidente de Taiwan pelo seu território. Essa decisão da China não é surpresa para ninguém, afinal, ela já havia demonstrado uma forte objeção ao fato dos Estados Unidos terem autorizado uma possível venda de 385 milhões em peças de reposição e suporte para os caças F-16 e radares para Taiwan. Para Pequim, isso representa uma ameaça direta à sua soberania e integridade territorial. Como vocês sabem, a China vê Taiwan como parte de seu próprio território e enxerga o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, como alguém que quer separar a ilha. Por isso, qualquer visita ou interação internacional dos líderes de Taiwan vira uma baita dor de cabeça para o governo chinês. É a sagrada One China Policy, política da qual Pequim não abre mão.
Olha só, gente, entre as empresas americanas que levaram sanções estão a Teledyne Brown Engine, Brink Drones Inc. e a Chide AI Inc. E mais, a China decidiu congelar os ativos de 6 executivos de 5 empresas, incluindo grandes nomes como Raytheon, Base Systems e United Technologies, além de barrar a entrada desses executivos no país. Você acha que acabou? Organizações e cidadãos chineses estão proibidos de manter qualquer tipo de relação comercial com essas empresas e executivos sancionados. Gente, mudando de assunto, parece que a França é, se não o único, o mais importante empecilho à histórica assinatura do Tratado de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. Isso mesmo, Macron disse hoje, quinta-feira, que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, do jeito que está, é inaceitável. Ele falou isso direto lá do Palácio do Eliseu, bem na hora em que Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, estava chegando no Uruguai para tentar finalizar esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O que parece é que Macron não está nada feliz com esse acordo. Ele até avisou a Ursula que, do jeito que está, a França não vai topar. A verdade é que esse acordo tem muito apoio de países da América do Sul e é bastante apoiado pela Alemanha e pela Espanha dentro da União Europeia, mas enfrenta uma resistência bem forte da França. Aí você pergunta por que isso? Porque eles têm um receio enorme de que essas importações agrícolas mais baratas vão acabar prejudicando os agricultores franceses, que são protegidos pelo governo e são pouco competitivos. Ou seja, a nossa agricultura dá de 10-0 neles em termos de preço. É aquilo, né? Concorrência mais barata pode ser um problema sério para os produtores locais. Mas e o tal do livre comércio? Basta lembrar das propostas do Trump para ver que parece que o discurso do livre comércio só é bom para os outros. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, aconteceu o que já havíamos previsto. Insurgentes islâmicos conseguiram entrar na cidade de Ramá, que, como comentamos, é um ponto estratégico da estrada que vai para Damasco e acaba colocando mais um grande desafio para Bashar al-Assad manter o controle sobre o país. Os rebeldes conseguiram entrar em Ramá pelo lado leste hoje, quinta-feira, depois de cercarem a cidade por 5 dias de combate com as forças leais ao Assad. E olha, gente, o líder do HTS, Abu Mohammed al-Jolani, mandou um recado para o povo de Ramá dizendo que essa vitória seria sem vingança e misericordiosa. Bom, difícil saber o quanto disso vai se concretizar, né? O Ministério da Defesa sírio chegou a negar que os insurgentes tivessem entrado em Ramá, dizendo que as linhas defensivas eram inexpugnáveis. Mas conforme a coisa foi ficando mais séria e os combates chegaram perto do centro da cidade, o exército sírio acabou se retirando. Eles disseram que foi uma medida para preservar a vida dos civis e não envolver o povo da cidade nessa batalha. Como já comentamos em outros vídeos, Ramá tem um peso simbólico muito grande. Lá, em 2011, foi um dos centros dos levantes contra Assad e depois disso a cidade passou por batalhas ferozes durante a Guerra Civil. Bom, e se a gente voltar um pouco mais, em 1982 teve um massacre bem conhecido, quando as forças do Hafez al-Assad, que é o pai de Bashar al-Assad, cercaram a cidade para evitar uma revolta dos opositores sunitas. Agora, com essa ofensiva do HTS, Assad perdeu o controle de Alepo, que é a segunda maior cidade do país, e também parte do nordeste da Síria. E parece que essas perdas abalaram os aliados de longa data do Assad, como a Rússia e o Irã. Moscou está bastante envolvido com a guerra na Ucrânia, e o Irã anda preocupado com os ataques aéreos de Israel em território sírio, que tem aumentado bastante no último ano. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que eles estão monitorando de perto o que está acontecendo na Síria. Dependendo da avaliação da situação, Moscou pode decidir o quanto vai ajudar as autoridades sírias a lidar com esses militantes e tentar eliminar a ameaça. Segundo Gregory Warres, que é analista do exército sírio no Instituto do Oriente Médio, o que está rolando é uma combinação de moral baixa, salários atrasados, corrupção e uma cadeia de comando toda desorganizada, o que teria facilitado essa expulsão rápida das forças do governo de áreas que eles controlavam há anos. Ele ainda comentou que o exército sírio estava completamente despreparado para essa ofensiva dos insurgentes. Olha, gente, com todos esses relatos de desertores e combatentes largando suas posições, o Assad resolveu aumentar os salários dos militares em 50% logo no começo da semana. Mas, sinceramente, o apoio militar do Irã e da Rússia está bem menor do que a gente já viu em outros momentos desse conflito, o que deixa uma grande interrogação do que vai acontecer com a Síria e com o Oriente Médio. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like.
E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.